As condenações por má-fé em ações trabalhistas aumentaram 20% depois da reforma. Os juízes estão um pouco mais exigentes. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Antônio Vasconcelos, especialista neste tema. Doutor Antônio Vasconcelos, qual a avaliação sobre este tema, este novo panorama em relação às condenações aí por má-fé? Daniel, muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma grande satisfação falar com vocês. A grande questão que nós verificamos é que, com a reforma trabalhista, a própria CLT trouxe, no seu contexto, a possibilidade de se aplicar a má-fé não só às partes do processo, por deslealdade processual, mas também para testemunhas que participam desse processo. E, em especial, o que temos notado é que essas condenações têm ocorrido por ser constatado que as pessoas faltaram com a verdade perante a Justiça do Trabalho. Em relação a testemunhas, também podem ser condenadas? Como é que é essa nova forma? Exatamente. A CLT, inclusive, ela trouxe o artigo específico para testemunha, que ela também será multada pelo fato dela estar praticando, na verdade, faltando com a verdade perante a Justiça do Trabalho. O que vem acontecendo? Se o juiz constata que ele faltou com a verdade, ou, na verdade, está querendo inventar ou auxiliar alguma das partes, além dela estar praticando um crime de falso testemunho, o artigo 793 da CLT estabelece que ela também será multada pela litigância de má-fé praticada. Houve até nesse novo contexto, doutor, uma ação que serviu até como um exemplo desses novos casos, de como está sendo aí a metodologia da justiça. Um funcionário de uma empresa alegou que era obrigado a vender 10 dias das suas férias anuais, podendo tirar apenas 20 dias de descanso. Só que na mesma vara, um funcionário da mesma empresa, que havia entrado por outras questões, ressaltou que ele tinha sim direito a 30 dias de férias. E aí isso daí foi utilizado aí como má-fé no outro julgamento. Pode realmente haver esse parâmetro em relação a dois julgamentos, dois processos diferentes, já que eram da mesma empresa? Os juízes podem usar isso como balizamento? De fato, Daniel, o que acontece? Esse reclamante, ele alegou em um determinado processo que ele era obrigado a vender os 10 dias de férias, quando ele tem a opção de vender ou não. E em outro processo, ele menciona, na verdade, que ele usufruía os 30 dias e que ele era substituído. Então, por conta, na verdade, desse cenário, ficou comprovado na própria Justiça do Trabalho, pelas próprias alegações efetuadas pelo advogado do reclamante, que ele estava faltando com a verdade. E nós temos outros casos que temos constatado também que efetivamente isso tem ocorrido e tem crescido as litigâncias de má-fé. Nós temos um caso, por exemplo, no TRT de Porto Alegre, em que o reclamante foi atribuído uma litigância de má-fé pelo fato da advogada dele estar instruindo uma testemunha, ter sido gravada instruindo uma testemunha antes da sua audiência de instrução. Alguns pedidos também, que são os chamados pedidos corriqueiros, que também estão sujeitos a essas condenações. Nós tivemos recentemente aqui na Justiça do Trabalho de Curitiba uma multa aplicada ao reclamante pelo fato dele pedir paga uma multa pelo atraso de verbas decisórias, quando ele mesmo comprovou no processo que recebeu dentro do prazo de 10 dias estabelecido em lei. O que eu noto, na verdade, o que a gente vem notando é que os juízes estão sim com uma postura mais rígida diante da deslealdade processual e da inverdade que está sendo levada para a Justiça do Trabalho. Agora, doutor Antônio Vasconcelos Júnior, em relação a essa questão que o senhor tocou, né, o pedinte aí, o solicitante aí dessa ação, ele acabou gravando uma testemunha. Isso vale como prova num caso processual ou não? A gravação, na verdade, quando ela é feita em ambiente público, né, ela tem valor sim,
está sendo utilizada e está sendo aceita pela Justiça do Trabalho de uma forma bem tranquila. Inclusive, essa gravação, ela ocorreu no próprio ambiente da Justiça do Trabalho, ali no próprio recinto em que iria ocorrer a audiência antes de ser chamada essa audiência. Então, isso tem sido aceito, né? O que não pode ocorrer são as gravações, são as imagens feitas de forma ilícita, não é? E imoral. Agora, quando você está diante de um ambiente público e existe essa gravação, sem problema nenhum. Isso está sendo aceito com tranquilidade. Mas aí seria no ambiente público, um local público? Como é que seria isso? Porque às vezes e a pessoa gravando sem a outra perceber, é isso. Mas mesmo assim são levados em consideração. Sim, mesmo sem a pessoa ter essa anuência quanto à gravação, se, por exemplo, você está num ambiente que ele não é um recinto fechado e privado, ou seja, você está dentro de um ônibus coletivo, você está num órgão público, essas gravações elas têm sido aceitas, e mesmo quando se trata de um ambiente privado, ela também está sendo aceita quando existe a informação de que a pessoa está sendo gravada, tem a imagem gravada. Então, essas imagens, elas têm sido utilizadas na Justiça do Trabalho, não só por esse fato, mas também, inclusive, por outros. Por exemplo, nós tivemos uma situação em que a pessoa estava se valendo, estava dentro de um ônibus da empresa, que a empresa fornece para os seus empregados, e infelizmente ela estava se masturbando dentro desse ônibus e foi gravada nesse sentido, cometendo essa postura. Ela foi, na verdade, dispensada por justa causa, com base, inclusive, no vídeo que foi gravado por uma outra pessoa. Para finalizarmos, doutor Antônio Vasconcelos, em relação a essa nova diretriz, né, da Justiça Trabalhista, agora o empregado que perder a ação, ele tem que pagar para o empregador, é isso? Como é que fica essa questão? E também há a questão de multa, enfim. Como é que é essa nova diretriz? A nova diretriz, o que acaba ocorrendo, né? Agora nós temos os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, né? Então não é só o reclamante, mas também o reclamado, se ele perder o que está sendo, na verdade, aquele que for sucumbente, o que nós chamamos de sucumbente, ou seja, aquele que tiver perder na Justiça do Trabalho, além do pedido, ele terá que arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que pode variar de 5% a 15%. Né? E, obviamente, se for comprovado que ocorreu uma deslealdade processual, tanto o empregado quanto também a empresa arcará com as multas neste sentido. Então isso vem ocorrendo a partir de 11 de novembro de 2017, com o vigor da reforma trabalhista, os juízes têm observado esses critérios com mais vigor efetivamente. Tá certo. Doutor Antônio Vasconcelos Júnior, advogado, especialista, principalmente em direito trabalhista, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Daniel, um bom dia de trabalho para vocês e a todos os ouvintes da Jovem Pan.